Saúde a todos com a Santa Paz do Senhor. Vamos deixar aqui nesse versículo da Bíblia que está em Lucas 18, versículo de 9 ao 10 em diante. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os outros demais homens, roubanos, injustos e adultos, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo todo quanto posso. O publicano, porém, estando em pé e longe, ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: Ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer a si mesmo que se exaltar será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilhe será exaltado pelo Senhor. Irmãos, aqui está falando sobre o versículo da Bíblia em Lucas 18, 9. Aqui é a palavra sobre os dois, o fariseu e o publicano. Um desses homens, o fariseu, subiu ao templo para orar ao nosso Deus. E ele orava assim: Ó Senhor, obrigado porque eu não sou pecador. Ele estava se exaltando a si mesmo. Estava dizendo: Senhor, ó Senhor, como eu sou perfeito, ó Senhor, como sou isso, ó Senhor, como sou aquilo. Ó Deus, eu jejuei hoje nessa semana 2 vezes, ó Deus. Ó Deus, eu estou tudo que eu posso. Mas o coração dele estava cheio de rancor, estava cheio do seu eu. Ele está se exaltando dentro de Deus. Mas o publicano, que é um pecador, que roubava dos outros, ele se pôs diante do Senhor e está assim: Senhor meu Deus, tem misericórdia de mim, mero pecador. Então aqui está dizendo que ele estava se humilhando diante do Senhor, pedindo perdão. Quantas vezes, irmãos, a gente pecou, errou, se desviou do caminho e a gente não pediu perdão a Deus. A gente foi até lá e disse: Senhor, me perdoa por isso, 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 e ponto. A gente acha que Deus nos perdoou, mas não é assim. A gente tem perdoado do fundo do nosso coração, porque Cristo veio ao mundo para morrer por nós. A gente deve todo dia se humilhar diante do Senhor para pedir perdão, porque se a gente em um só pensamento errado que a gente tiver, a gente já está pecando não contra os outros, mas pecando contra Deus. Você pode até enganar quando você fala uma mentira, isso já é um pecado ingolável. Deus não diz: esse aqui é um pecado mais grave e esse aqui é um pecado mais menos. Não, para a nossa vista humana, aquele que matou o outro ou uma pessoa, esse daí deve ser mais castigado por Deus do que o que pegou um biscoito, roubou, xingou, porque os dois são pecados, os dois pecaram ao mesmo tempo. E esse publicano, porém, ele vinha ao Senhor assim: Deus, tem misericórdia de mim. Ele estava pedindo perdão a Deus, pedindo perdão ao Senhor por todos os erros que ele fez. Talvez ele tenha cobrado um imposto a mais do que os outros, do que o normal. Talvez ele tenha roubado o dinheiro dos outros. Talvez ele tenha pedido pessoas que não pagavam os seus impostos porque não tinha dinheiro suficiente. Não tinha dinheiro suficiente do imposto a mais que ele cobrava. E esse fariseu e esse publicano, porém, poderia até ser rico, mas ele não tinha, ele sabia da palavra e ele sabia que estava pecando contra o Senhor, e ele veio ao Senhor e pediu perdão. Mas ao contrário desse fariseu, que antigamente era um homem estudioso da palavra, um homem que estudava os mandamentos e cumpria, não todos, né? Porque em um pensamento, como eu disse já, a gente pode pecar. Talvez ele olhava para uma irmã da igreja dele e com um pensamento já ruim.
Talvez ele já tinha hoje de algum irmão da igreja. Com aqui mesmo do versículo, e disse também essa palavra de uns que confiam em si mesmo e quem não que eram justos e desprezavam os outros. Ele desprezava os outros, não amava o seu próximo, mas desprezava o seu próximo. Então, irmão, quantas vezes a gente olhou já para um mendigo, algumas pessoas na rua, alguns inimigos nossos, e a gente teve aquele ódio, um desejo ruim dentro dos nossos corações. Quantas vezes a gente pecou a Deus? Oh, aleluia. Se você pecou, irmão, já é tempo de buscar Deus. É tempo de se humilhar diante do Senhor, pedindo perdão de todo o fundo do seu coração, reconhecendo que você errou, que você pecou. Vamos abrir em suas Bíblias em Mateus 6, que está: guardai-vos e fazei-vos esmora diante dos homens para seres vistos e por eles. Elias não teres galardão junto ao vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, deres a esmola, não faças que toque a trombeta diante de ti, como fazes os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para seres glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que está fazendo tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai te vê em segredo e te recompensará publicamente. Aqui depois desse versículo da esmola, que os hipócritas que viviam no tempo, os estudiosos da palavra, que viviam no tempo estudando a palavra, estudando a Bíblia, estudando a palavra do Senhor, eles eram hipócritas, porque toda vez que ajudavam alguém, eles tocavam a trombeta, eles se auto-exaltavam, igual aquele fariseu que exaltou-se diante do Senhor. Muitas vezes ele talvez deu a esmola a alguém e ele tá dando esmola, ele tá fazendo bem, ele só para receber glória para si mesmo, não glória para o Senhor. Muitas vezes tem muitos pregadores aí que pegam o evangelho, pegam o amor de Jesus, pegam o amor de nosso Deus, pegam os ensinamentos, mas não vive os ensinamentos, não vive o amor, não vive a palavra. Pegar é uma coisa, viver é outra. Você pode pegar sobre o seu passado, os testemunhos que você teve, você pode pegar o que está escrito aqui na Bíblia, você pode pegar sobre Moisés, mas viver, você pode pegar sobre os 10 mandamentos, dizer os mandamentos do Senhor, mas outra coisa é viver os mandamentos, viver no Senhor, viver com a presença do Senhor é diferente do que falar sobre a presença do Senhor, porque quando você vive com a presença do Senhor, você não começa a se exaltar, você tem aquele desejo, aquela vontade de procurar mais ao Senhor. Então, irmão, se a gente vinha ter mais sensibilidade, ler mais um pouquinho mais a Bíblia, e viver os ensinamentos do Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus, que está vendo esse vídeo, corra mais rápido à sua igreja, a igreja mais próxima. Aceita aquele pedido, aquele convite que um dos irmãos está te dando. Vá e busque ao Senhor, porque não é tempos de brincar, não é tempos de brincadeira, porque está perto a volta de Cristo, a volta do Senhor. Você que conhece já a palavra, pida perdão a Deus. Você que sabe que está em pecado, pida perdão ao nosso Deus. E mesmo assim que você não sabe que você pecou ou não, porque você pensou alguma coisa de errado, pensou possuir a mulher do seu irmão, possuir a sua vizinha, aleluias. Pida perdão a Deus por todos os seus erros. Você que ainda não aceitou Jesus, vá até a igreja mais próxima e aceite Ele diante dos homens. Não basta só ir à igreja.
Não basta só dizer, eu amo a Cristo, eu sirvo ao Senhor. Tem que amar ao Senhor, amar ao seu próximo. Porque quando houver amor dentro do seu coração, o resto dos ensinamentos do Senhor serão cumpridos. Se você vai todo dia para a igreja, mas ainda não aceitou Jesus como seu único e digno Salvador. Você que diz, eu sirvo a Cristo, eu já tenho Jesus no meu coração, mas não aceitou e não quer ainda que Ele um dia irá de vir, vá e aceite ao Senhor diante dos homens, porque está escrito, porque não tem como todos aqueles que me aceitarem diante dos homens, eu aceitarei e confessarei diante do meu Pai. Agora, como eu posso confessar a você quando você não confessa a mim diante dos homens? Então, irmão, a gente tem que ir todo dia, a gente tem que aceitar Jesus. Você que já vai à igreja todo dia, mas o pastor diz assim, que você que ainda não aceitou Jesus, vem aqui na frente para aceitar. Você que sente uma vergonha, um medo, não repreenda esse medo, repreenda esse mal e vá até lá à frente e aceite a Jesus. Porque uma coisa maravilhosa é viver junto ao nosso Deus, viver na presença do Senhor. Vamos ler aqui em João 3, que está assim, a condenação é essa, a quem que está na luz e veio ao mundo. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e aos homens amarão mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aqui está falando sobre aqueles homens, aquelas pessoas que têm medo de ir à igreja, porque quem sabe se for para lá vai ser apontado por um e por outro. E então, irmãos, a gente tem que parar com isso. Nós cristãos, como evangelistas do Senhor, nós cristãos como os queimos no Senhor, nós como os cristãos, a gente tem que se colocar na posição de cristão. A gente tem que não acusar os outros, não apontar o erro dos outros, mas trazer essa pessoa mais perto de Deus. Não aponte o erro dos outros, porque você pode ter pecado uma vez. Todos nós já pecamos. Eu, você, menos uma única pessoa, um único homem que esteve aqui na terra. Só, nem Adão, nem Eva, Moisés pecou, Josué pecou, você pecou, um grande pastor que pega aí a palavra já pecou, o seu pastor da sua igreja, quando estava no mundo, pecou. Uma vez a gente pode ter pecado, mas a única pessoa que não pecou é Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos perdoar pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Aqui está falando sobre aqueles que fogem da luz, mas esse publicano, ele, em vez dessa condenação, ele recebeu a não condenação, recebeu o perdão do Senhor quando ele foi à casa do Senhor e se postou diante do nosso Deus e adorou ao seu nome e se postou diante do Senhor e confessou a ele todos os seus erros, todos os seus pecados. Ali naquele momento ele foi perdoado de todos os seus erros. E todos os seus erros foram lançados no mar do esquecimento. Acho que muitas vezes a gente vai à igreja e começa a orar. A gente fala assim, vou fazer um jejum de 7 dias. Ou hoje eu vou fazer jejum. Isso a gente espera que Deus nos abençoe por aquele jejum. Aqui o fariseu, ele diz, Senhor, eu jejum 2 vezes na semana para ti. Mas esse jejum que ele fazia é igual aos hipócritas, mostrar que está jejuando, ficar com o seu coração cheio de seu próprio eu, ficava se auto-exaltando e queria toda hora receber a exaltação a si mesmo, a exaltação dos homens. A gente que procurar exaltar o nome do nosso Deus, não exaltar o nome, não exaltar a si mesmo. A gente tem que se perdoar todos os nossos erros, todos os nossos pecados, irmãos. Aqui em Romanos
5, 8 ao 9 diz assim: Mas a prova do seu amor para conosco, em Cristo morreu ali nos senos, nos ainda pecadores, logo muito mais, agora sendo justificado pelo seu sangue, seres amados e salvos da sua ira. Então, irmãos, aqui fala sobre o perdão do Senhor, o perdão do nosso Deus. Então, irmãos, que a gente venha pedir perdão ao nosso Deus, porque Ele morreu na cruz. Salve, irmão, para o Senhor. Amém.